Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais este material criado em parceria com a corretora BCG Markets. Neste momento, vamos fazer uma análise para esta semana de 24 a 28 de agosto de 2026. Estou aqui com o meu amigo de longa data, o senhor Mário Martins, especialista no mercado financeiro há bastante tempo, e que, inclusive, a gente vai trazer alguns comentários para vocês que possam ajudá-los, orientá-los, informá-los, vamos dizer assim, tá? A tomar melhores decisões com relação ao mercado financeiro, sempre com responsabilidade, cuidado, lembrando que o mercado financeiro, operar no mercado de renda variável, exige planejamento, exige estudo e a aceitação do risco. Caso contrário, é melhor não vir para o mercado. Tendo consciência disso, né, desse breve disclaimer, você pode tomar melhores decisões ou decisões mais informadas e, com isso, você potencialmente gerar resultados positivos, satisfatórios, de acordo com os seus objetivos. É um prazer estar aqui. Mário, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos conversar do mercado? Obrigado pelo convite. Vamos embora. É sempre um prazer. O Mário, ele tem uma grande experiência no mercado financeiro e sempre, eu achei muito legal, uma coisa que eu sempre acho muito legal, são os comentários macroeconômicos e esse conhecimento que ele traz para a gente, até uma visão geopolítica, para a gente ficar mais atento. Toda vez que eu vejo alguma análise do Mário, eu particularmente descubro ou aprendo alguma coisa, alguma visão, alguma forma de ver o mercado diferente que me ajuda, amplia muito o meu radar. Beleza? Mário, é o seguinte, eu separei aqui uma lista e aí eu quero o seu comentário. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente ficar todos na mesma página. Eu separei algumas notícias, tá? E eu vou falar algumas coisas aqui. Eu preparei um cronograma, uma linha de pensamento. E aí, por favor, cara, pode fazer os seus comentários que são sempre muito enriquecedores. Beleza? Então, essa análise é como uma análise semanal, né, para a semana de 24 a 28 de agosto, e eu vou trazer alguns comentários de elementos macroeconômicos e técnicos que pode ajudar vocês aí a pensar melhor o mercado. Um elemento que chama muita atenção, uma notícia que está no calendário econômico para esta semana, é a confiança do consumidor nos Estados Unidos. Tá? Mário, eu aprendi, né, nos meus 2 anos e meio de economia que o consumo das famílias em qualquer economia, de forma aproximada, representa aí em torno de 60, 70%, né? Vamos pensar em 2/3 de tudo aquilo que é construído, do PIB. Tá? E aí que existe uma participação importante, depois, é claro, dos gastos do governo, que é o principal cliente de qualquer economia, porque ele gasta para fazer as suas coisas, e etc. E a gente consegue observar aqui que essa semana a gente vai ter a confiança do consumidor. Eu, eu tenho uma noção a respeito disso, mas se o senhor quiser fazer algum comentário a respeito da importância desse indicador e por que o trader deveria dar uma olhada para esse indicador de forma geral, enfim. É assim, a confiança do consumidor reflete duas vertentes da economia. A primeira é qual é que é a confiança do consumidor para o futuro em como consumir o património financeiro, ou seja, ele vê que no futuro vai manter a mesma capacidade económica, vai ter o mesmo nível de rendimentos e, portanto, consegue dispor de uma forma mais ou menos confiante do seu capital, seja em aquisição de bens, seja em investimento, trading, qualquer atividade que seja que implique a utilização de capital, como é que ele vê a manutenção do seu nível de receita. Sim. Isto implica duas coisas. Implica, por um lado,
a força do mercado de trabalho, ou seja, ele não tem um receio que amanhã seja demitido e que lhe seja difícil encontrar um novo trabalho e, portanto, ele vai ter que poupar, criar uma massa de segurança de capital para poder sobreviver no caso de ficar sem emprego e ter dificuldade em encontrar um novo emprego. Por Sim, outro, como é que ele vê o aumento potencial do seu rendimento num curto, médio prazo da atividade económica dele. Portanto, a confiança do consumidor é um indicador tanto da força do mercado de trabalho como da capacidade das pessoas em endividarem-se ou em criar, aumentar o seu consumo. Portanto, é um indicador extremamente importante, é um dos indicadores económicos mais importantes em termos de macro, porque sim. reflete diversos indicadores da força da economia, seja do lado do emprego, seja do lado do consumo, que é o que ele mede, mas ao medir o consumo também mede outras variáveis da atividade económica. Sim. Eu lembro que o professor de macro, né, ele trazia um pouco essa questão desse indicador e ele falava assim: quando existe confiança do consumidor quanto ao cenário futuro da economia, ele sabe que ele provavelmente vai estar empregado, trabalhando pelos próximos 6 meses ou 12 meses e etc. Esse consumidor ele tende a ser mais, vamos usar um termo que o pessoal vai entender, mão aberta, ou seja, ele tende a ser mais tranquilo, ou seja, ele gasta mais, o cara vai lá e faz o churrasquinho no final do mês, faz uma viagem, o cara se dá o luxo de trocar de carro, ou seja, a confiança do consumidor, portanto, ele acaba sendo, em grande medida, uma boa forma de nós pensarmos como é que as pessoas estão gastando dinheiro e isso, de certa forma, quando a confiança do consumidor está alta, né, as pessoas tendem a gastar mais, tendem a investir mais, e isso faz com que a demanda por bens, produtos e serviços seja maior, o que faz com que as empresas tendem a vender mais ações, os índices das empresas, enfim, podem ganhar valor ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada nesse indicador por aqui. E a gente consegue ver que, de certa forma, está um pouco estável, tá? Mas as últimas leituras, né? Então a gente vai ter a próxima leitura no dia 25 de agosto, e a gente precisa prestar atenção. Se existir uma grande diferença da confiança do consumidor com relação a aumentar isso aqui de forma muito, como teve aqui, por exemplo, ó, teve um aumento grande, então quer dizer, foi de 90, né? Para 191, para 109, a gente pode pensar que isso pode fazer com que cause uma pressão inflacionária e porque as pessoas vão consumir mais, as empresas vão vender mais. Isso pode, aumentando a demanda por bens, produtos e serviços, isso pode causar inflação e lá na frente o Banco Central decidir aumentar a taxa de juros para conter um pouco e esfriar a inflação. Então, bastante atenção neste indicador que sai no dia 25 de agosto, terça-feira. Um outro elemento para esta semana é o núcleo de índice de preços, basicamente uma leitura da inflação. E aqui, o Banco Central, e o Mário pode fazer comentário aí a hora que achar pertinente, tá? Se eu falar alguma abobrinha também, se por favor me corrija, não tem problema. É, mas o Banco Central de qualquer país, ele tem como missão básica manter a estabilidade dos preços, ao mesmo tempo em que procura manter a taxa de desemprego o mais baixa possível, ou manter a maior quantidade possível de pessoas empregadas. E são coisas que podem ser contraditórias, é que é aí que muitas vezes existe essa busca por um equilíbrio. Porque se muitas pessoas estão empregadas, o que acontece? Essas pessoas consomem mais, o que causa inflação. Então, muitas vezes precisa fazer aquele termo, né, da economia, o trade-off, né, uma troca. Ou você mantém a estabilidade dos preços, ou você mantém o nível de emprego superaquecido. Então, a gente falou aqui da confiança do consumidor, agora da inflação, que é um dos elementos importantes que o Banco Central olha para a inflação para determinar sua política monetária. Tá certo isso aí, Mário? Tem algum comentário? Enfim. O mandato principal de qualquer dos principais bancos centrais, portanto, seja do FED, seja do BCE, seja do Banco do Japão,
Banco de Inglaterra, o principal mandato dos bancos centrais é controle da inflação. Ou seja, existe Sim, uma banda de inflação que é definida e o objetivo do Banco Central é manter dentro dessa faixa. Por exemplo, o target de inflação anual do BCE, do Banco de Inglaterra são 2%. E, sim, do modo geral, das principais economias desenvolvidas, o target de inflação é 2%. Portanto, o Banco Central tem a obrigação, tem o mandato de manter a inflação o mais perto possível dos 2%, tanto para cima como para baixo. Ou seja, sim, se houver um risco de deflação, é um dos mandatos dos bancos centrais utilizarem as ferramentas necessárias para trazer a inflação de volta aos 2%. Do mesmo sim, modo, se houver um aumento brusco da inflação e ela vai para 3, 4, 5%, é a obrigação do Banco Central conter a pressão inflacionista e trazer de volta a inflação para o nível dos 2%. Portanto, é um jogo de equilíbrio difícil de alcançar, porque nós, nós não queremos uma inflação excessiva e também não queremos uma deflação. Portanto, é preciso haver sempre um pouco de inflação numa economia saudável, porque num processo deflacionista é tão perigoso como um processo inflacionista. Um exemplo disso é o Japão, que teve um processo deflacionista durante perto de 20 anos e que é um ciclo muito difícil de ser contrariado. Portanto, sim. os bancos centrais tentam o mais possível manter um pouco de inflação sem tornar-se, sem criar pressões inflacionistas excessivas. Sim. Um breve comentário aqui, só a título de informação mesmo, né? A gente consegue observar aqui, ó, rapidamente, aqui, 2019, então a inflação vinha aqui estável na casa de 1,8, 1,6, né? 1,7%. Isso, Estados Unidos. Quando foi em 2020, com o Covid, todo mundo em casa e etc., o que aconteceu? Aqui a gente pode observar, ó, exatamente aqui, houve uma diminuição. Por quê? Porque as pessoas não estavam comprando. Depois, quando a economia voltou, aí a, teve um pico, né, de inflação, subiu bastante. O Banco Central americano começou a aumentar a taxa de juros e aí a inflação veio esfriando, 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 até chegar no patamar que a gente está hoje, que está aqui em torno de 3,4, 3,6, tá? É claro, existem vários indicadores de inflação, não é o único, mas esse aqui ajuda a gente bastante a entender. A próxima leitura é dia 26 do 8 com relação ao mês de julho, sempre com relação ao mês anterior, período anterior. A expectativa é de 3,3, né? A leitura anterior 3,3, então quer dizer, a gente pode observar também que vem mais ou menos estabilizada a inflação nos Estados Unidos. Importante, porque se te dá o que causa movimento no mercado é a discrepância com relação à expectativa. Então, a expectativa, se está em 3,3, imagina que, sei lá, vem 5. Pô, isso aí é muito. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande. E aí sim, isso pode causar grandes movimentos no mercado. Se vier mais ou menos dentro da expectativa, o mercado já está precificado com relação a isso. Outra notícia que sai essa semana, leitura do PIB, com relação ao segundo trimestre, ao Q2 aqui de quarter, né? O segundo trimestre de 2026. Tem aqui o P, resultado preliminar, porque depois eles acabam revisando esse número. Isso aqui é importante também para a gente entender como é que está a inflação, a produção dos Estados Unidos, né? Sempre mostra aumento ou diminuição com relação à leitura anterior. Então, bastante importante. O PIB é uma leitura bastante, tem inclusive aqui no site do Investing, tem a explicação resumida do que é, mas, basicamente, é tudo aquilo que se produz na economia, de forma geral, tá? Então, são essas três notícias que eu vejo com relação ao dólar para esta semana. E eu vejo também inflação no Japão. E aqui eu quero fazer uma um breve comentário. A inflação no Japão, historicamente, durante muito tempo, a gente consegue observar que em 2021, né, esse cenário de deflação que o Mário acabou de comentar. E deflação, um cenário de deflação, ele inclusive pode ser mais perigoso do que um cenário de inflação. Por quê? Porque quando você tem inflação forte, você pode subir a taxa de juros, teoricamente, infinitamente, até você conseguir controlar. Mas quando você tem deflação,
você vai baixando a taxa de juros para tentar estimular a economia, mas chega num ponto que você tem o zero, tá? E aí é um cenário de taxa de juros negativa que o Japão teve durante bastante tempo tende a não ser tão eficiente. Então, existe uma limitação com relação a isso. E a gente consegue observar que o Japão aumentou a inflação, depois baixou, e agora, as últimas leituras, eu quero focar nesse último aqui, a gente consegue ver que teve uma, duas, três leituras consecutivas mais altas do que a anterior. Né? Se a gente fizer uma análise técnica bem rápida aqui, a gente vai ver que ele está, neste momento, tocando em uma região de resistência, né? Que, com sinal de possibilidade. Não, pera, não peguei certo aqui, deixa eu pegar aqui o mais recente. Ok. Tocando em uma região de resistência e com aspecto um cara de rompimento, tá? Isso aqui é importantíssimo, por quê? Porque a inflação, como o Mário muito bem disse, é o elemento principal que o Banco Central procura controlar. Em segundo lugar, ele vai tentar manter o emprego estimulado, mas entre as duas coisas, o Banco Central ele acaba, na maioria das vezes, escolhendo controlar a inflação. Se a inflação do Japão está alta, a gente consegue ver, inclusive, a posição a política monetária do Banco Central do Japão, que esteve em território negativo, em menos 0,1, se eu não me engano, tá, durante muitos anos, e agora começou a aumentar a escadinha. Tá? Começou a aumentar a taxa de juros e está em 1%. Beleza? Mário, algum comentário com relação a esse cenário do Japão, essa mudança aqui com relação à inflação, a própria taxa de juros que vem subindo nas últimas leituras ou últimas decisões, né, do Banco do Japão? O que você fala para a gente com relação a isso? Eu acho que é uma das maiores preocupações e provavelmente um dos possível precursor de uma crise de dívida mundial. Sim. Não querendo ser demasiado negativista. Ok. Durante, durante 20 anos, o Japão financiou o mundo inteiro. O que é Sim. que isto quer dizer? A maior parte das empresas, da capacidade de produção e alocação de capital, faziam um carry trade e fizeram um carry trade de financiamento em ienes e investimento em qualquer outra moeda. Portanto, com Sim. taxas de juros negativo, toda a gente pedia emprestado de ienes, vendia os ienes, comprava outra moeda e fazia o investimento que fosse necessário noutra moeda. Esta inversão da taxa, da curva da taxa de juros do iene começa a fazer com que estes empréstimos que foram adquiridos de forma massiva ao longo dos últimos 20 anos a uma taxa de juros negativa, começa a haver uma inversão, ou seja, as empresas ou qualquer entidade que se tenha financiado em ienes, o carry trade que eles fizeram durante 20 anos deixou de ser atrativo. Eles ou vão ter que Sim. fechar esses créditos ou vão ter que encontrar outras fontes de financiamento, mas o resultado final será sempre um aumento do custo de financiamento, um aumento do custo global de financiamento, porque este carry trade de financiamento em ienes e investimento noutra moeda vai deixar de resultar se as taxas de juros continuarem a subir. Indicativamente, a inflação japonesa vai continuar a subir. Os japoneses são extremamente sensíveis à inflação, Sim. de um modo cultural, ou seja, as empresas japonesas tentam ao máximo evitar a subida de preços e tentam e são é um tema muito sensível culturalmente no Japão, a subida de preços. Sim. Mas, no entanto, se existe um aquecimento da economia, se existe uma aceleração da subida de preços, há muito pouco que as empresas possam fazer e vão ter que subir os preços, mesmo que isso seja visto de forma muito desfavorável pela população japonesa. Como tu disseste, quando mostraste o gráfico anterior, há claramente uma tendência de subida. Todas as leituras, todas as últimas leituras da inflação do Japão foram em sentido ascendente. Quem Sim. olha para o gráfico claramente consegue ver que existe uma subida acentuada da inflação e o Banco Central japonês obrigatoriamente terá que subir os juros para conter a subida da inflação e, e isto para mim é um dos maiores riscos atuais para o crescimento
das principais economias fora do Japão. Sim, é muito interessante você falar isso, por quê? Porque quando a gente olha no gráfico, inclusive eu separei dois gráficos aqui, tá? Vou começar pelo dólar, o dólar ien, a gente consegue observar aqui a tendência, uma tendência de alta muito acentuada desde 2020. Tá? Então, quer dizer, o ien se desvalorizando. Tá? Por quê? Por causa que a taxa de juros, a taxa de juros não, a taxa de juros, sim, estando baixa, né, a moeda vai se desvalorizando frente a outra que esteja, a taxa de juros esteja mais alta. E a gente consegue ver aqui, ó, pelo gráfico semanal, né, como o Japão começou nessa inversão de tendência, marcou uma região de resistência muito importante aqui no gráfico semanal, e agora faz 3 semanas ele tentou, simulou aqui um possível rompimento dessa região de resistência no gráfico semanal, e o que houve foi aquilo que a gente chama, né, na análise técnica, de falso rompimento. Ele esteve lá em cima, mas esse candle aqui, deixa eu ver exatamente aqui, esse candle foi do dia 26/7, faz um mês. Ele mostrou, inclusive, um falso rompimento. E, falando já na parte técnica, a gente tem aqui um engolfo, né, um candle que ele consegue engolir os outros candles anteriores, tá? De forma bem marcada. E não só isso, ele conseguiu engolir. A gente vamos olhar para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candles, tá? Exatamente 10 candles. Ele conseguiu engolir os últimos 10 candles. Esse aqui, ele fechou abaixo da mínima das últimas 10 semanas no Japão, no STJPY. Isso não é pouca coisa, é uma inversão, até por causa deste elemento, dessa região de resistência tão importante. Então a gente consegue ver. Isso que é uma coisa legal, Mário, que eu gostaria de trazer junto com você aqui, essa junção da análise macro, né, dessa visão macroeconômica, com a parte técnica, porque a gente consegue transformar isso em possíveis decisões. Tá? Então, essa mudança com a região de resistência e esse engolfo no gráfico semanal, a gente consegue ver essa mudança de perspectiva. Se a gente olha para o gráfico diário, e aqui eu já quero trazer uma possível ideia, e aí vou fazer um aviso aqui, né, um disclaimer antes, tá? Não estou recomendando compra, venda, absolutamente nada disso. Cada um é responsável. Você, trader, você que está vendo este vídeo, você precisa lembrar que você deve fazer a sua própria análise e assumir as operações de acordo com o seu plano de trading. O que eu estou comentando aqui é com caráter educacional e trazer uma ideia para você. Você avalia aí de acordo com a tua própria visão de mercado. Beleza? Então, voltando para cá, gráfico diário, que a gente consegue observar uma ruptura, né, desta linha de tendência de alta. Temos uma linha de tendência de alta bem marcada por aqui. Vou colocar aqui uma outra cor um pouco mais forte. Então a gente vê a ruptura dessa linha de tendência de alta com bastante força, tá? Uma queda importante. E depois disso, o que aconteceu? Ele fez uma queda importante, marcando este movimento de queda com uma Fibonacci. A gente consegue observar como ele fez uma retração até os 50%. E em uma menor escala, ele fez a mesma coisa aqui, ó. A gente consegue observar uma ruptura, uma queda importante, né, que rompeu a linha de tendência de alta, e em uma escala menor, a gente consegue ver esta linha de tendência de alta e a mesma ruptura que ele fez aqui. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai ficar bem mais didático. Vamos colocar isso aqui um pouco mais visível, ok? E a gente coloca isso aqui também do jeito mais visível. Então a gente tem esse padrão, uma tendência de alta rompida com força, uma tendência de alta rompida com força para baixo de novo. E a gente pode olhar no gráfico de 4 horas, a gente vai ver o mesmo padrão desenhado. Isso abre, dentro dessa visão macro e dentro dessa visão técnica, abre possibilidades para, né, já repetindo aqui o aviso legal, né, não estou recomendando nada para você, mas dentro dessa visão, ao longo dessa semana, eu vou olhar com mais cuidado para possíveis vendas, possível direção de queda no STJPY. Beleza? Considerando o cenário do dólar, do ien e agora também do euro, que a gente consegue ver a mesma coisa. Euro JPY, também região de resistência importante pelo gráfico diário
e pelo gráfico semanal, uma ruptura importante de uma linha de tendência de alta. Aqui ele fez uma retração um pouco mais forte, chegou nos 76%, e aqui já não está tão claro, eu diria que não está tão claro quanto no caso do USDJPY, que já está bem mais evidente esse cenário. E aqui, Mário, e aí você me fala aí o que você, a sua opinião sobre isso. Eu preparei um Excel, tá? Fiz uma análise da política monetária, o que esses três principais bancos centrais estão falando, no caso do Ien, do euro e do dólar. Tá? A leitura anterior, o juro atual está em 1%, no caso do Ien, manteve, a última reunião manteve em 1%, e a tendência é de alta, como você bem disse, tendência de alta por causa que a inflação está subindo no Japão. No caso do euro, nós temos uma taxa de juros em 2%, se manteve estável na última reunião, e aí neutra com possível alta, a tendência da taxa de juros. Só um detalhe importante, não estou falando tendência do par euro-JPY, estou falando da tendência da taxa de juros, ok? Política monetária do Banco Central. Então, a tendência aqui neutra, possível alta, e no caso do dólar, na última reunião se manteve também, e neutra, possível alta com relação ao dólar. Aqui a tendência é mais clara, na alta de juros, no caso do Ien, tá? No caso do euro, a tendência provavelmente manutenção com um certo risco de alta, até porque a inflação na Europa não está tão fora do radar, não é algo tão assustador, e o europeu, de certa forma, ele, apesar de não lidar tanto com taxa de juros, com inflação, mas ele ainda é um pouco mais flexível, eu diria, do que o japonês, né? Do que os japoneses. E no caso do dólar, a gente tem uma manutenção com possibilidade de alta. Eu diria que, dentro desse cenário, juntando esses três pontos, tá? E já com análise técnica também, eu vejo aqui o dólar nessa situação um pouco mais clara, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista técnico. O que o senhor me diz a respeito disso, senhor? Faz sentido essa minha análise aí ou não? Faz todo o sentido. Vai em linha com aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente. Os Estados Unidos não conseguem baixar a taxa de juro. Trump fez uma escandaleira com o Powell, porque o Powell não baixava as taxas de juro para onde ele queria. Trump continua a sonhar com pagar a dívida via taxa diferencial da taxa de juro e inflação, ou seja, se a taxa de juro for bastante inferior à inflação, ele consegue pagar a dívida via inflação, mas é completamente impossível ele conseguir isso porque, sobretudo com a guerra, a inflação dos Estados Unidos, embora não tenha sobreaquecido tanto como se estava à espera, continua elevada e o Fed não consegue baixar as taxas de juros. Na União Europeia, a inflação está mais ou menos controlada, temos tido problemas relacionados com a dificuldade de passagem pelo Estreito de Hormuz, tem aumentado o preço dos combustíveis, o que automaticamente coloca uma pressão inflacionista na economia, mas que, tal como nos Estados Unidos, está relativamente controlada, portanto não há uma necessidade absoluta de subida das taxas de juros para o controle da inflação. O Japão é uma economia que está a viver em contraciclo com as outras duas principais economias de aceleramento da inflação, com a subida das taxas de juros. Portanto, a tua análise não só está correta, como está em linha com tudo aquilo que nós dissemos anteriormente. Sim. Maravilha. Eu quero comentar aqui rapidamente também, só chamando a atenção para o Bitcoin, tá? Que fez uma queda que assustou muita gente, etc. Inclusive, tenho amigos que me comentaram, né, que estavam aí posicionados no Bitcoin e segurando posições, passando um certo calor, tá? Primeiro, né, com relação ao Bitcoin, isso é bastante normal. As oscilações são fortes, então quando vem a oscilação, realmente ela vem e se você, dependendo onde você se posicionou, você pode passar um calorzinho. Essa retração, desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo aqui, ela 53, quase 54% de desvalorização, tá? E olhando mais perto nos últimos dias, a gente consegue observar um padrão aqui, ombro, cabeça a ombro, não está tão bonito, mas ainda assim está desenhado padrão, fez o rompimento da linha do pescoço com muita força. Então, isso levanta aquela pergunta, será que estamos diante de um novo bull market aí no Bitcoin? Pode ser,
né? Ele fez o rompimento dessa região de resistência horizontal. Então, temos aqui 3 pontos, tá? Resistência horizontal, ombro, cabeça, ombro invertido, que é a linha do pescoço, é a mesma resistência horizontal. E temos também o rompimento da linha de tendência de baixa, que vinha em posição aí desde outubro do ano passado. Então, quase pouco menos de um ano de retração e agora uma aceleração bastante forte. Se eu fosse olhar para o Bitcoin, eu olharia com mais carinho para esta região dos 50% por volta de 71 mil dólares. Beleza? Lembrando que sempre, né, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz no mercado e operar sempre com paciência, com disciplina, bom planejamento, tá? Caso contrário, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Mário, comentário, dica para a galera essa semana, enfim. Não se deixem enganar pelas leituras do CPI. As leituras do consumidor podem explotar sentimentos grandes de movimento, portanto tomem muito cuidado com as notícias, são notícias importantes que vão sair durante esta semana e que podem alterar o sentimento do mercado. Portanto, posicionem-se com cuidado, com proteção de risco, para, no caso de ser preciso rever a estratégia, não terem problemas em saírem da estratégia atual em questão e poderem aproveitar uma mudança do sentimento económico. Durante esta semana vai haver também seguramente uma continuação da análise da dívida dos Estados Unidos. Portanto, prestem atenção a quaisquer declarações. A semana anterior houve diversas intervenções por parte de membros da administração do Trump a tentarem colocar o problema da dívida na administração Biden. Não é uma posição viável, foi por isso é que tiveram que fazer tantas intervenções, porque não é fácil convencer 2 anos depois que a culpa da situação atual é da administração anterior. Portanto, ou a administração Trump encontra uma forma de transmitir confiança e de achar que conseguir convencer a população que o aumento extraordinário da dívida vai ficar sob controle. O Trump afirma que a economia vai crescer o suficiente para rebalancear a dívida. Portanto, vão ter que encontrar números que suportem esta posição. Portanto, esta é uma semana importante, é a saída do fim das férias de verão no hemisfério norte. As pessoas vão se começar a procurar posicionar para a entrada de setembro, em que volta a haver mais volume de negociação. Portanto, tomem cuidado com rebalanceamentos de carteira e com posições sem proteção neste período. Maravilha, concordo 100%, muito obrigado. Para quem for tomar decisões ou for tomar em consideração essa análise que foi feita aqui, lembre-se, é claro, do seu gerenciamento de risco, da sua estratégia, seguindo o seu plano fielmente, ok? Semana que vem estaremos aí com mais um comentário para esta semana, análise para a semana seguinte, é o que nós vamos fazer aqui, trazendo conteúdo que possa ajudá-los e ampliar a tua visão a respeito do mercado. Muito obrigado, Mário, uma boa semana para todos vocês. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Escreve aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, se você acha que está certo ou está errado, se você tem alguma outra visão diferente daquilo que a gente apresentou aqui, enfim, e deixe seu comentário, se inscreve aqui, toda semana nós vamos trazer material de qualidade para vocês. Beleza? Mário, muito obrigado, abraço, boa semana para vocês, boa semana para todos nós, valeu. Obrigado, Diógenes. Até mais.